Milionário se casa com mulher acima do peso por aposta e se desespera quando descobre o que ela esconde. O reflexo no espelho de cristal italiano não mentia. Ricardo Mendonça estava impecável em seu terno Armani feito sob medida. Aos 35 anos, considerava-se no auge de sua vida. Dono de um império imobiliário avaliado em bilhões, colecionador de carros de luxo e, principalmente, conhecido por sua extraordinária capacidade de transformar negócios falidos em minas de ouro. Ajustando a gravata de seda italiana, sorriu com satisfação ao recordar sua mais recente conquista, a aquisição de um quarteirão inteiro no centro histórico de São Paulo, que em breve se transformaria em um complexo comercial ultramoderno. Quem se importava se algumas lojas tradicionais tiveram que fechar as portas? Negócios são negócios, costumava dizer. Na cobertura triplex do edifício mais exclusivo dos Jardins, Ricardo preparava-se para mais um de seus famosos jantares de negócios. Desta vez, seu convidado era Felipe Montenegro, seu único amigo desde os tempos de faculdade, se é que alguém como Ricardo poderia ter verdadeiros amigos. Champanhe? Ofereceu Ricardo assim que Felipe atravessou as portas do elevador privativo. Claro, já que você insiste em manter esse ritual, respondeu Felipe, observando criticamente o ambiente. Mas antes, preciso te dizer que cancelei o encontro que marquei para você com aquela modelo internacional. Exatamente por isso, Felipe interrompeu, sentando-se no sofá de couro italiano. Você não acha que está ficando um pouco previsível? Previsível? Ricardo serviu as taças com precisão milimétrica. Prefiro chamar de seletivo. Tenho padrões, você sabe disso. Padrões? Felipe riu, aceitando a taça. Você tem preconceitos. Sabia que existem mulheres incríveis que não se encaixam nesse seu de molde? Que não se encaixe nos seus padrões estéticos? Felipe completou, com um brilho provocador nos olhos. E se eu te fizesse uma proposta? Uma aposta, na verdade. O interesse de Ricardo foi imediatamente despertado. Se havia algo que ele amava tanto quanto dinheiro, eram desafios. Que tipo de aposta? 10 milhões de dólares, Felipe declarou, observando atentamente a reação do amigo. Esse é o valor que estou disposto a pagar se você aceitar se casar e permanecer casado por 1 ano com uma mulher que eu escolher. Com medo? Provocou Felipe. O grande Ricardo Mendonça, que nunca recua diante de um negócio, está hesitando? Não é medo, defendeu-se Ricardo, mas sua voz traía sua inquietação. É que... casamento? Isso é ridículo. E por que você faria uma aposta dessas? Porque estou cansado de ver você tratar pessoas como mercadorias. Felipe respondeu com seriedade incomum. Talvez seja a hora de você aprender algumas lições sobre valor real. E se eu aceitar, ele se virou, com um sorriso calculista. Quais são exatamente as regras? Felipe sorriu satisfeito por ter fisgado o amigo. Você terá que se casar com a pessoa que eu escolher, morar com ela, aparecer em eventos sociais juntos. Um casamento real, Ricardo. Nada de amantes secretas ou arranjos paralelos. E o mais importante, você não pode contar a ela sobre a aposta. E quem seria essa pessoa especial que você tem em mente? Ricardo perguntou, tentando mascarar sua apreensão. Você a conhecerá em breve. Felipe respondeu misteriosamente. Mas posso adiantar que ela é exatamente o oposto do seu tipo ideal. Tudo bem, ele finalmente declarou, estendendo a mão. Aceito sua aposta. Felipe apertou a mão do amigo com um sorriso enigmático. Ótimo. Prepare-se para conhecer sua futura esposa, no jantar de sábado. Naquele momento, Ricardo não fazia ideia de que acabara de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre e que o verdadeiro preço dessa aposta seria muito maior do que 10 milhões de dólares. Em um pequeno apartamento no bairro do Tatuapé, Helena Martins terminava mais um dia de trabalho em seu consultório de psicologia. Aos 32 anos, ela havia construído uma carreira sólida, ajudando pessoas a superarem seus traumas e inseguranças. Irônico, pensava ela, como ainda carregava suas próprias feridas tão profundamente. Observando a foto do pai na mesa de trabalho, Helena sentiu o familiar aperto no peito. Carlos Martins havia sido um comerciante respeitado, dono de uma tradicional loja de móveis artesanais no centro histórico de São Paulo. A loja
era mais que um negócio. Era o legado de 3 gerações, construído com dedicação e amor ao ofício. Pai, às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa, murmurou ela para a fotografia, ajeitando seus cabelos cacheados que teimavam em cair sobre o rosto. Helena não se encaixava nos padrões convencionais de beleza. Era uma mulher plus size que aprendera a amar seu corpo depois de anos de autodescoberta. Mas agora estava prestes a utilizar justamente os preconceitos da sociedade como uma ferramenta em seu plano. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Felipe Montenegro, seu paciente há 6 meses e, coincidentemente, a pessoa que poderia ajudá-la a realizar seu objetivo. Helena, ele aceitou, Felipe disse sem rodeios. O jantar está marcado para sábado. Ela respirou fundo, sentindo seu coração acelerar. Tem certeza que ele não desconfia de nada? Absolutamente nada, Felipe garantiu. Ricardo está tão cego pela própria arrogância que nem questionou muito. 10 milhões de dólares para ele é apenas um número interessante em um jogo que ele acha que vai controlar. Helena levantou-se, caminhando até a janela de seu consultório. A vista não era nada comparada à que Ricardo Mendonça devia ter de sua cobertura, mas dali ela podia ver o antigo centro da cidade, onde ficava a loja de seu pai. Onde costumava ficar, ela se corrigiu mentalmente. Felipe, você tem certeza que quer fazer isso? 10 milhões de dólares é muito dinheiro. Helena, quando você me contou sua história durante nossas sessões, percebi que essa poderia ser uma oportunidade única. Ricardo precisa dessa lição, e você merece a chance de fazer o que precisa fazer. Ela sorriu tristemente. Como explicar que sua motivação ia muito além de uma simples vingança? Obrigada, Felipe. Sei que isso é eticamente complicado para nós dois. Por isso mesmo concordamos em encerrar nossas sessões de terapia, ele completou. Agora sou apenas um amigo tentando ajudar outro amigo a enxergar seus erros. E você é uma mulher forte que vai ensinar uma lição valiosa sobre humanidade a alguém que perdeu a sua. Helena sentou-se novamente, abrindo uma pasta em sua mesa. Dentro estava toda a documentação sobre a transação que havia destruído o negócio de sua família. Ricardo Mendonça havia comprado o terreno onde ficava a loja através de uma série de manobras empresariais complexas, forçando todos os comerciantes locais a saírem. Seu pai, que já estava com a saúde frágil, não suportou ver o trabalho de uma vida ser demolido para dar lugar a mais um empreendimento luxuoso. No sábado, então, ela confirmou fechando a pasta. Vou precisar de toda a minha força para encarar aquele homem e fingir que não sei quem ele é. Você é mais forte do que imagina, Helena. E mais bonita também, por dentro e por fora. Se tem alguém capaz de quebrar a armadura de gelo do Ricardo, esse alguém é você. Depois de desligar, Helena permitiu-se alguns momentos de dúvida. Estava prestes a entrar em um jogo perigoso, onde as apostas eram altas e os sentimentos poderiam se tornar um obstáculo imprevisível. Mas ao olhar novamente para a foto de seu pai, sentiu sua determinação se fortalecer. Não é sobre vingança, pai, ela sussurrou. É sobre justiça, sobre fazer alguém entender que suas ações têm consequências reais na vida das pessoas. Decidida, Helena abriu seu guarda-roupa. No sábado, precisaria parecer a escolha mais improvável possível para Ricardo Mendonça. Precisaria encarnar tudo o que ele desprezava. Não seria difícil, ela pensou com ironia, já que, naturalmente, não se encaixava nos padrões dele. O que Ricardo não sabia e nem poderia imaginar era que por trás da fachada de uma mulher que ele consideraria comum, existia alguém extraordinário. Alguém que talvez pudesse não apenas expor suas fraquezas, mas também despertar nele algo que estava adormecido há muito tempo, sua humanidade. Helena olhou-se no espelho, ensaiando seu melhor sorriso. Em poucos dias, começaria sua missão mais desafiadora. Fazer o homem mais arrogante de São Paulo se apaixonar por ela, mesmo que no processo ela corresse o risco de também se apaixonar. O restaurante Fasano estava particularmente elegante naquela noite de sábado. Ricardo chegou precisamente às 20 horas, como de costume, e foi conduzido à sua mesa habitual, com vista para os jardins. Enquanto ajeitava a manga de seu terno italiano,
tentava imaginar que tipo de mulher Felipe teria escolhido para sua punição. Você está tenso, observou Felipe, que já o aguardava com um copo de uísque. Nunca vi você assim antes de um encontro. Não é um encontro comum, é uma sentença de 1 ano, Ricardo respondeu, sinalizando para o sommelier. E você ainda não me disse nada sobre ela. Felipe sorriu enigmaticamente. Ah, mas isso acabaria com a surpresa. Olhe, ela chegou. Boa noite, senhores. Ela cumprimentou com um sorriso sereno, sua voz melodiosa surpreendendo Ricardo. Felipe levantou-se imediatamente para cumprimentá-la. Helena, que bom que você veio. Este é Ricardo Mendonça. Encantado, ele disse, sua voz traindo uma mistura de descrença e resignação. Helena manteve seu sorriso, mesmo percebendo o olhar de julgamento. O prazer é meu, Sr. Mendonça. Felipe fala muito sobre você. Mesmo? Que coincidência interessante, Ricardo comentou, lançando um olhar atravessado para o amigo. E como vocês se conheceram? Oh, São Paulo pode ser uma cidade pequena às vezes, Helena respondeu suavemente, evitando mencionar a verdadeira natureza de sua relação com Felipe. Nos conhecemos através de amigos em comum. O jantar prosseguiu com Ricardo alternando entre longos silêncios e comentários superficiais sobre vinhos e gastronomia. Helena, por sua vez, demonstrava um conhecimento surpreendente sobre diversos assuntos, desde arte contemporânea até economia global. Então, Helena, Ricardo finalmente perguntou após sua 3ª taça de vinho, o que você faz da vida? Sou psicóloga, ela respondeu, saboreando seu risoto. Trabalho principalmente com pessoas que enfrentam traumas e perdas significativas. Na verdade, é extraordinário, Helena respondeu, seus olhos encontrando os dele com intensidade. É impressionante como algumas pessoas podem carregar feridas profundas sob uma fachada de perfeição absoluta. Felipe observava o embate verbal com interesse crescente, enquanto Ricardo se remexia desconfortavelmente em sua cadeira. Havia algo no olhar de Helena que o perturbava, uma mistura de desafio e conhecimento que ele não conseguia decifrar. E você, senhor? Mendonça, ela continuou. O que busca além do sucesso profissional? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Como assim? Bem, é evidente que você já conquistou tudo materialmente. Mas e quanto à realização pessoal? Relacionamentos verdadeiros? Conexões genuínas? Não acredito muito nesse tipo de filosofia barata, ele respondeu secamente. Sucesso é sucesso. O resto é conversa para justificar fracassos. Helena inclinou-se levemente para frente, seus olhos brilhando com algo que parecia diversão. Interessante. Então você considera que pessoas que priorizam relacionamentos sobre aquisições materiais são fracassadas? Não foi isso que eu... Porque, sabe... Ela o interrompeu suavemente. Às vezes, as maiores riquezas não podem ser contabilizadas em um balanço patrimonial. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Felipe escondia um sorriso por trás de sua taça de vinho, enquanto Ricardo parecia ter engolido algo particularmente amargo. Bem, Felipe finalmente interveio. Acho que está na hora de revelar o verdadeiro motivo deste jantar. Helena fingiu surpresa, enquanto Ricardo endireitava-se em sua cadeira, antecipando o que viria a seguir. Helena, Felipe continuou, Ricardo tem uma proposta para você. Na verdade, mais que uma proposta, um pedido muito especial. Helena, ele começou forçando um sorriso, apesar de nosso breve conhecimento, gostaria de saber se você aceitaria se casar comigo. O restaurante inteiro pareceu congelar. Helena pousou seu garfo delicadamente, seus olhos nunca deixando os de Ricardo. Perdão, ela disse, sua voz controlada, mas acho que não ouvi direito. Você ouviu perfeitamente, Ricardo respondeu, sua voz tensa. Estou pedindo você em casamento. Helena olhou para Felipe, depois novamente para Ricardo, e então fez algo que nenhum dos dois homens esperava. Ela começou a rir. Não uma risada de deboche, mas uma risada genuína, cristalina, que atraiu olhares das mesas vizinhas. Bem, ela disse, recuperando o fôlego, isso certamente não é algo que acontece todos os dias. Então, Ricardo pressionou, sua paciência se esgotando. Helena pegou sua taça de vinho, observando o líquido rubro por um momento antes de responder. Por que não?
Afinal, como você mesmo disse, sucesso é sucesso, não é mesmo? Mal sabia ele que aquele era apenas o começo de uma transformação que mudaria sua vida para sempre. O casamento foi realizado em tempo recorde, apenas 3 semanas após o jantar no Fasano. Ricardo insistiu em um evento discreto no cartório, seguido de uma pequena recepção em sua cobertura. Para sua surpresa, Helena concordou prontamente com todos os seus termos, demonstrando um desinteresse por ostentação que ele achou simultaneamente intrigante e suspeito. "Você tem certeza que não quer uma festa maior?" Ele perguntou na manhã após a cerimônia, enquanto a observava arrumando suas coisas na cobertura. Dinheiro não é problema. Helena dobrava cuidadosamente suas roupas, ocupando apenas uma pequena parte do closet gigantesco. Nem tudo precisa ser grandioso para ter valor, Ricardo. Ele a observou por alguns momentos, tentando decifrar aquela mulher que agora carregava seu sobrenome. Helena vestia uma calça jeans simples e uma blusa solta, seus cabelos cacheados presos em um coque despretensioso. Não usava maquiagem, nem joias, exceto pela aliança de casamento. "Você é diferente", ele comentou sem conseguir se conter. "Diferente do seu tipo usual, você quer dizer?" Helena sorriu sem demonstrar ofensa. "Imagino que sim. Suas ex-namoradas devem ter ocupado bem mais espaço neste closet." "Claro", Helena respondeu, sentando-se na beira da cama king size. "Sou toda ouvidos. Primeiro, sobre aparições públicas. Teremos que comparecer juntos a alguns eventos?" "Naturalmente. Não posso deixar meu marido sozinho nos eventos importantes de sua empresa, posso?" A forma como ela pronunciou "meu marido" fez Ricardo estremecer internamente. Havia algo em Helena que o desconcertava, uma segurança tranquila que parecia impermeável às suas tentativas de intimidação. "Sim, bem. E sobre a cobertura, você pode ficar com o quarto de hóspedes." Helena arqueou uma sobrancelha. "Interessante. E como vamos explicar isso para as visitas, para a imprensa? O casal Mendonça dorme em quartos separados porque, na verdade, este é um casamento de fachada? Sugiro que sejamos adultos sobre isso. Podemos compartilhar o quarto principal. É grande o suficiente para não precisarmos invadir o espaço um do outro." Antes que Ricardo pudesse protestar, a campainha tocou. Era Maria, a governanta, trazendo o café da manhã. "Bom dia, dona Helena." A senhora cumprimentou com um sorriso caloroso. "Preparei aquele café da manhã que o senhor Ricardo sempre..." "Na verdade, Maria," Helena interrompeu gentilmente, "você se importaria de me mostrar a cozinha? Gostaria de preparar algo especial para meu marido." "A senhora sabe cozinhar?" Maria perguntou encantada. "Aprendi com meu pai," Helena respondeu, um lampejo de tristeza cruzando seu rosto tão rapidamente que Ricardo quase perdeu. Ele dizia que comida é uma forma de amor. 40 minutos depois, Ricardo se encontrava sentado à mesa do café, observando atônito enquanto Helena servia panquecas caseiras com calda de frutas vermelhas. "Não sabia que você... Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Ricardo." Ela respondeu simplesmente, servindo café em sua xícara. "Talvez este ano seja uma oportunidade para descobrirmos mais um sobre o outro." O aroma delicioso fez o estômago de Ricardo roncar, traindo sua tentativa de manter-se indiferente. Relutante, ele provou uma garfada. "E então?" Helena perguntou, seus olhos brilhando com divertimento. "Está aceitável," ele respondeu. Mas seu prato vazio, minutos depois, contava uma história diferente. Durante o café, Helena folheava a seção de negócios do jornal com interesse genuíno, ocasionalmente fazendo comentários perspicazes sobre o mercado imobiliário. Ricardo se pegou várias vezes querendo prolongar a conversa, intrigado com suas observações. "Você parece entender bastante de negócios para uma psicóloga," ele comentou, tentando não soar muito interessado. "A mente humana e o mercado não são tão diferentes," ela respondeu enigmaticamente. "Ambos são movidos por emoções mesmo quando tentamos negar isso." O telefone de Ricardo tocou, interrompendo a conversa. Era seu assistente, lembrando-o da reunião com investidores. "Preciso ir," ele anunciou, levantando-se. "Tenho um dia cheio pela frente." "Claro," Helena sorriu. "Ah, e Ricardo, tem um evento beneficente no Instituto Cultural esta noite. Como sua esposa, presumo que devo acompanhá-lo."
Ele hesitou. Havia esquecido completamente do evento. Normalmente levaria alguma modelo ou socialite como acompanhante. Sim, respondeu finalmente. Às 8. Vista algo apropriado. Não se preocupe, Helena respondeu, seu sorriso enigmático nunca vacilando. Prometo não envergonhar o sobrenome Mendonça. Enquanto o elevador descia até a garagem, Ricardo se pegou pensando nas panquecas, no sorriso misterioso de Helena e na sensação incômoda de que, de alguma forma, não era ele quem estava no controle daquela situação. No apartamento, Helena esperou até ouvir o som do carro de Ricardo partindo. Só então permitiu que sua máscara de serenidade caísse por um momento. Pegando seu celular, digitou uma mensagem rápida para Felipe. Fase 1 em andamento. Ele não suspeita de nada, mas isso é só o começo. Preciso ter certeza de uma coisa. Você ainda tem aqueles documentos sobre a transação do Centro Histórico? O Instituto Cultural de São Paulo estava repleto da elite paulistana quando Ricardo e Helena chegaram. Ele tinha passado o dia inteiro tentando não pensar no que aconteceria quando apresentasse sua nova esposa à sociedade, mas agora o momento havia chegado. Para sua surpresa, Helena surgiu no lobby da cobertura usando um vestido longo verde esmeralda, que, embora não fosse de uma marca famosa, caía perfeitamente em suas curvas. Seus cabelos estavam elegantemente presos em um coque elaborado, e uma maquiagem suave realçava seus traços. Você está... Ricardo começou, mas parou, inseguro sobre como completar a frase. Apresentável? Helena sugeriu, com um toque de ironia na voz. Adequada para os padrões do evento? Diferente, ele concluiu, optando pela diplomacia. Agora, enquanto atravessavam o salão principal do Instituto, Ricardo percebia os olhares e cochichos dos presentes. Helena, no entanto, parecia completamente à vontade, como se frequentasse eventos do tipo toda semana. Ricardo Mendonça. Uma voz estridente cortou o ar. Era Beatriz Vasconcelos, socialite conhecida por sua língua afiada. Então os rumores são verdadeiros? Você realmente se casou? Beatriz. Ricardo cumprimentou tensamente, enquanto a mulher se aproximava com seu grupo de amigas, igualmente curiosas. Sim, esta é Helena, minha esposa. Encantada, Beatriz disse, mal disfarçando seu choque ao avaliar Helena. Que inesperado. Como vocês se conheceram? Antes que Ricardo pudesse inventar alguma história, Helena tomou a frente. Foi numa palestra sobre o impacto psicológico da especulação imobiliária nas comunidades tradicionais. Fascinante, não acha? O grupo de socialites trocou olhares confusos enquanto Ricardo engolia em seco. Oh, você se interessa por esse tipo de... assunto? Beatriz perguntou, seu tom claramente condescendente. Na verdade, Helena continuou serenamente. Acabo de publicar um artigo sobre isso em uma revista científica. Se tiver interesse, posso te enviar uma cópia. Embora, claro, o tema possa parecer um tanto denso para quem está mais acostumado com colunas sociais. A noite prosseguiu com mais encontros semelhantes. Para espanto de Ricardo, Helena navegava pelo evento com uma graça natural, alternando entre conversas sobre arte contemporânea com curadores renomados e discussões sobre investimentos sociais com empresários influentes. Sua esposa é surpreendente, Mendonça, comentou Pedro Almeida, um dos maiores investidores de São Paulo. Acabamos de ter uma conversa fascinante sobre o impacto das políticas habitacionais no mercado imobiliário. Sabe, continuou Pedro, ela me fez repensar alguns conceitos sobre nosso último projeto. Talvez devêssemos realmente considerar a preservação daquele centro comunitário, ao invés de demolir tudo. O quê? Ricardo voltou sua atenção para o investidor, surpreso. Mas aquele terreno vale milhões. Sim, mas como sua esposa eloquentemente explicou, o valor social também precisa ser considerado. Ela mencionou casos interessantes de revitalização urbana que mantiveram a essência das comunidades e, ainda assim, geraram lucro. Mais tarde, no carro voltando para casa, ele não conseguiu conter sua curiosidade. Onde você aprendeu tanto sobre mercado imobiliário? Helena olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Digamos que é um interesse pessoal. Às vezes precisamos entender o sistema para mudá-lo. Mudá-lo?
Ricardo riu sem humor. O sistema funciona perfeitamente bem do jeito que está. Para quem está no topo, talvez, ela respondeu suavemente. Mas e quanto aos outros, Ricardo? Os pequenos comerciantes, as famílias tradicionais, as pessoas que construíram suas vidas em lugares que são simplesmente apagados do mapa em nome do progresso? Algo na forma como ela disse isso fez Ricardo se sentir desconfortável. Havia uma intensidade em sua voz, uma mágoa velada que ele não conseguia compreender. Você fala como se tivesse alguma experiência pessoal com isso, ele comentou tentando sondar. Helena virou-se para ele, seu rosto parcialmente iluminado pelas luzes da cidade. Todos nós temos nossa história, Ricardo. Algumas são sobre construir impérios, outras sobre vê-los desmoronar. O resto da viagem transcorreu em silêncio, mas a mente de Ricardo fervilhava. Quem era realmente aquela mulher? E por quê? Pela primeira vez em anos ele se pegava questionando a própria maneira de conduzir seus negócios. Ao chegarem à cobertura, Helena se dirigiu ao quarto principal como se sempre tivesse morado ali. Boa noite, Ricardo, ela disse simplesmente, deixando-o sozinho com seus pensamentos perturbadores. Naquela noite, deitado no sofá de seu escritório, Ricardo percebeu que estava começando a perder o controle de algo muito maior do que uma simples aposta. E o mais assustador era que uma parte dele não se importava tanto assim com isso. 3 meses haviam se passado desde o casamento e a rotina na cobertura dos jardins tinha encontrado um ritmo próprio, ainda que peculiar. Helena havia transformado sutilmente o ambiente austero em algo mais acolhedor, acrescentando pequenos toques pessoais, almofadas artesanais no sofá, vasos de plantas pelos cantos, o aroma de café recém-passado nas manhãs. Naquela manhã de sábado, Ricardo acordou com o som incomum de risadas vindas da cozinha. Ao se aproximar, encontrou Helena e Maria, a governanta, preparando o que parecia ser uma receita tradicional de pão caseiro. Dona Helena, a senhora precisa me ensinar esse truque com a massa, Maria dizia, suas mãos cobertas de farinha. Nunca vi um pão crescer tão bonito. É uma receita antiga, Helena respondeu, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. Da padaria do meu pai. Ela parou abruptamente ao notar a presença de Ricardo, algo fugaz passando por seus olhos antes de recuperar sua habitual serenidade. Bom dia, ela cumprimentou. Café? Tenho uma reunião hoje com o pessoal do projeto do centro, ele comentou aceitando a xícara de café que Helena lhe oferecia. O da demolição do quarteirão histórico? Ela perguntou casualmente, embora seus olhos demonstrassem um interesse intenso. Sim. Pedro Almeida ainda está insistindo naquela ideia absurda de preservação parcial que você colocou na cabeça dele. Helena sentou-se à mesa servindo uma fatia do pão ainda quente. E você não considera que poderia ser uma oportunidade interessante? Manter a identidade histórica do local enquanto o moderniza? Não? Ela questionou empurrando a cesta de pão em sua direção. Já ouviu falar do High Line em Nova York? Ou do Porto Maravilha no Rio? Projetos que preservaram a essência histórica e ainda assim se tornaram extremamente lucrativos. Por quê? Porque exige mais criatividade que simplesmente demolir tudo? Por que demanda que você pense nas pessoas além dos números? Havia algo na voz dela, uma mistura de desafio e conhecimento profundo que o incomodava. Ricardo mordeu o pão e imediatamente parou, surpreso pelo sabor. Isso é receita tradicional. Helena completou, um sorriso enigmático nos lábios. Às vezes, o valor das coisas vai além do que podemos quantificar em planilhas, não acha? Vou considerar algumas alterações no projeto, ele se viu dizendo, para sua própria surpresa. O sorriso de Helena se alargou, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de triunfo e tristeza, que Ricardo não conseguiu decifrar. Mais tarde, em seu escritório, ele se pegou pesquisando sobre projetos de revitalização urbana que mantinham elementos históricos. Seu telefone tocou. Era Felipe. Como vai a vida de casado? Seu amigo provocou. Diferente, Ricardo respondeu honestamente. Helena é intrigante. Intrigante como? Ela sabe coisas, Felipe. Sobre negócios, sobre o mercado, sobre projetos específicos meus. É como se ela tivesse um interesse pessoal, Felipe completou,
sua voz estranhamente cautelosa. Exatamente, Ricardo franziu o senho. Hoje mesmo sobre o projeto do centro histórico. Ah, aquele que vai demolir o quarteirão inteiro, incluindo aquela antiga galeria de móveis artesanais? Sim, mas espera, como você sabe sobre a galeria de móveis? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. É um projeto grande, Ricardo. Todo mundo sabe os detalhes. Mas algo na voz de Felipe soava estranho. Ricardo abriu seu laptop, começando a pesquisar sobre o quarteirão que estava prestes a demolir. Seus olhos pararam em uma foto antiga de uma loja de móveis artesanais. Móveis Martins, tradição desde 1945. Martins. O mesmo sobrenome de Helena. Seu coração acelerou enquanto continuava lendo. A loja havia fechado há alguns anos quando o terreno foi vendido para um grande projeto imobiliário. O proprietário Carlos Martins havia perdido tudo no processo. Felipe, ele chamou, sua voz tensa. Preciso te fazer uma pergunta sobre Helena. Mas quando se virou, viu que ela estava parada à porta de seu escritório, observando-o com uma expressão indecifrável. Acho, ela disse suavemente, que está na hora de termos uma conversa séria, Ricardo. O pão ainda em seu estômago parecia ter se transformado em pedra. Pela primeira vez em sua vida, Ricardo Mendonça sentiu medo do que estava prestes a descobrir. O escritório mergulhou em um silêncio denso enquanto Helena caminhava lentamente até a grande janela. O sol da tarde pintava sombras alongadas no piso de mármore importado, criando um cenário quase teatral para a conversa que estava prestes a acontecer. Você já devia ter percebido, ela começou, sua voz calma contrastando com a tensão no ar. Alguém tão meticuloso nos negócios quanto você deve ter conectado os pontos eventualmente. Não era uma pergunta. Móveis Martins, Helena confirmou, ainda olhando para a cidade lá embaixo. 3 gerações de artesãos. Meu avô começou como marceneiro, construiu a loja do zero. Meu pai transformou o negócio em uma referência em móveis artesanais. Você conhece a história daí para frente, não é? Foi apenas um negócio, Ricardo se defendeu, mas sua voz não carregava a habitual convicção. O terreno foi comprado legalmente. Helena se virou para encará-lo e, pela primeira vez desde que a conhecera, Ricardo viu sua máscara de serenidade completamente abandonada. Legalmente? Sim. Eticamente? Você forçou todos os pequenos comerciantes a venderem através de manobras empresariais, cortou o fornecimento, pressionou os bancos, isolou a área até que não tivessem escolha. É assim que o mercado funciona, ele argumentou levantando-se. Os mais fortes sobrevivem. E os outros? As famílias que construíram suas vidas ali? Meu pai... Ela pausou, respirando fundo. Meu pai dedicou 50 anos àquela loja. Cada móvel era uma obra de arte, cada cliente era especial. Quando você arrancou tudo isso dele, arrancou também sua vontade de viver. Por que se casou comigo? Ele perguntou, embora suspeitasse da resposta. Vingança? Helena soltou uma risada suave, surpreendendo-o. No início, talvez. Quando Felipe me contou sobre sua aposta absurda, vi uma oportunidade. Mas sabe o que é irônico? Quanto mais tempo passo aqui, mais percebo que você não é tão diferente do meu pai. Como assim? Vocês dois são obstinados, dedicados ao que fazem. A diferença é que meu pai nunca perdeu sua humanidade no processo. Ele entendia que negócios não precisam destruir vidas para serem bem-sucedidos. Nós também começamos do zero, ele murmurou, mais para si mesmo que para Helena. Mas aprendi cedo que sentimentos não têm lugar nos negócios. E olhe onde isso te trouxe. Helena gesticulou para o escritório luxuoso. Todo esse sucesso, todo esse dinheiro, e para quê? Para apostar seu próprio casamento por 10 milhões que você nem precisa? A menção à aposta fez Ricardo se encolher internamente. Você sabia sobre isso também? Felipe me contou tudo, ela confirmou. Foi assim que planejamos. Isso. Planejaram. Ricardo sentiu uma onda de raiva surgir. Então vocês dois armaram tudo isso? Felipe é meu amigo, sim. Foi meu terapeuta primeiro, mas nos aproximamos quando descobrimos nossa conexão comum com você. Ele queria te dar uma lição sobre humanidade. Eu queria... Bem, no início,
Eu queria apenas te fazer entender o impacto das suas ações. E agora? Helena se aproximou dele, seus olhos suavizando. Agora eu vejo um homem que construiu muros tão altos ao seu redor que se esqueceu como é viver do outro lado deles. Um homem que talvez, apenas talvez, ainda possa aprender a equilibrar sucesso com compaixão. O que você quer de mim, Helena? Quero que você olhe, realmente olhe, para as consequências das suas ações. Aquele projeto no centro histórico não são apenas números em uma planilha. São vidas, sonhos, histórias, como a da minha família. E se... Ele começou hesitante. E se eu quisesse fazer as coisas de forma diferente? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Helena. Então, talvez essa história ainda possa ter um final diferente do que imaginamos. O telefone de Ricardo tocou novamente. Provavelmente Felipe, preocupado com o rumo da conversa. Mas ele não atendeu. Pela primeira vez em sua vida, Ricardo Mendonça estava mais interessado em ouvir do que em falar, em entender do que em dominar. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, algo novo começava a nascer naquela cobertura dos jardins, algo que nenhuma aposta poderia ter previsto. As semanas seguintes à revelação trouxeram mudanças sutis, mas significativas, à dinâmica entre Ricardo e Helena. A tensão inicial deu lugar a algo mais complexo, uma mistura de curiosidade mútua e um entendimento silencioso de que ambos estavam em território inexplorado. Numa manhã particularmente agitada, Ricardo surpreendeu sua equipe de executivos ao solicitar uma revisão completa do projeto do Centro Histórico. Quero alternativas que preservem as fachadas históricas, ele anunciou na sala de reuniões, ignorando os olhares atônitos. Podemos integrar o novo com o antigo, criar algo único. Mas, senhor, protestou um dos diretores, isso vai aumentar os custos em pelo menos 30%. E pode aumentar o valor do empreendimento em mais de 50%. Helena interrompeu, entrando na sala com uma pasta de documentos. Desculpem o atraso. Trouxe alguns casos de sucesso que podem interessar a equipe. Ela explicou, distribuindo as pastas. Projetos similares em outras cidades que não apenas preservaram o patrimônio histórico, mas se tornaram referência em desenvolvimento sustentável. Durante a próxima hora, Helena apresentou dados, projeções e estudos que deixaram a sala em silêncio contemplativo. Ricardo a observava, mesmerizado pela forma como ela transformava números frios em histórias de sucesso humanizado. E aqui, ela apontou para a última página, está o projeto que sugiro para a antiga Galeria Martins. Em vez de demolir completamente, podemos transformar o espaço em um centro de design e artesanato. Helena continuou, sua voz profissional mascarando qualquer emoção pessoal. Manter a essência do local enquanto o modernizamos. Os artesãos locais poderiam continuar trabalhando, agora com uma infraestrutura moderna e exposição internacional. Isso poderia funcionar, murmurou Pedro Almeida, que assistia à apresentação por videoconferência. Ricardo, sua esposa tem uma visão extraordinária para negócios. Após a reunião, quando ficaram sozinhos na sala, Ricardo se virou para Helena. Por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Me ajudando a melhorar o projeto. Depois de tudo que aconteceu com sua família, Helena se aproximou da janela, observando o centro histórico ao longe. Porque destruir é fácil, Ricardo. Construir algo melhor, isso exige coragem. Ele se juntou a ela junto à janela, seus ombros quase se tocando. Você está me ensinando essa coragem? Estou te lembrando dela. Ela corrigiu suavemente. O menino da foto com seus pais na loja de materiais de construção, ele tinha essa coragem. Vem comigo, ele disse repentinamente. Quero te mostrar uma coisa. Meia hora depois, estavam parados em frente a uma pequena loja de materiais de construção na Zona Leste, muito diferente dos empreendimentos luxuosos de Ricardo. A loja dos seus pais? Helena perguntou suavemente. Não, Ricardo respondeu, um sorriso nostálgico nos lábios. Mas foi aqui que comprei meus primeiros materiais, quando comecei a trabalhar com construção. O seu João. Ainda aqui, meu filho, quanto tempo? Para espanto de Helena, Ricardo abraçou o velho comerciante com genuíno afeto. João, esta é Helena, minha esposa.
Sua esposa? João sorriu caloroso. Finalmente alguém conseguiu domar o coração desse menino. Sabia que ele costumava vir aqui todo dia depois da escola? Ficava conversando sobre construção, sonhando com os projetos que faria. Durante a hora seguinte, Helena descobriu um Ricardo que nunca havia conhecido. Um jovem idealista que sonhava em construir não apenas prédios, mas comunidades. João contava histórias de como ele ajudava pequenos empreiteiros com dicas e contatos, de como planejava projetos que beneficiariam o bairro inteiro. O que aconteceu com aquele rapaz, Ricardo? João perguntou, sua voz carregada de sabedoria. Ele se perdeu no caminho, Ricardo admitiu, sua voz embargada. Mas talvez esteja encontrando o caminho de volta. No carro, voltando para casa, Helena observou o perfil pensativo de Ricardo. Por que me trouxe aqui hoje? Porque você me fez lembrar de quem eu era, ele respondeu sem tirar os olhos da estrada. E talvez, quem eu ainda posso ser. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, eles jantaram na varanda da cobertura, conversando por horas sobre sonhos antigos e novos começos. E quando suas mãos se tocaram acidentalmente ao alcançarem o vinho, nenhum dos dois se afastou. A metamorfose de Ricardo Mendonça estava apenas começando, e Helena descobria que sua própria transformação era igualmente profunda. O que começara como uma missão de justiça estava se transformando em algo muito mais complexo e assustadoramente real. O outono chegou a São Paulo, trazendo uma brisa fresca e mudanças ainda mais profundas na vida dos Mendonça. O projeto do Centro Histórico havia se transformado completamente, agora chamado Galeria Cultural São Paulo. Preservaria as fachadas antigas enquanto criaria espaços modernos para artesãos e pequenos empresários. Helena estava organizando alguns documentos em seu consultório quando recebeu uma mensagem inesperada de Ricardo. Preciso que você venha até o centro. Tenho uma surpresa. Intrigada, ela chegou ao endereço indicado 1 hora depois. Seu coração quase parou ao reconhecer o local. Era a antiga Galeria Martins. Ricardo a esperava na entrada, um sorriso nervoso em seu rosto. Antes de qualquer coisa, ele disse pegando sua mão, quero que você veja o que planejamos. Ao entrarem, Helena ficou sem palavras. As antigas estruturas de madeira haviam sido cuidadosamente restauradas. O cheiro familiar de verniz e madeira nobre preenchia o ar, trazendo lágrimas aos seus olhos. Ricardo, isso é... Espere. Ele a guiou pelo espaço. Olhe isso. No centro da galeria, uma placa dourada brilhava. Espaço Carlos Martins. Centro de Excelência em Artesanato e Design. Você... Helena não conseguia completar as frases. Seu pai construiu um legado aqui. Ricardo explicou suavemente. Não vou apagar isso. Ao invés disso, vamos expandir sua visão. Este espaço será um centro de formação para novos artesãos, uma galeria para exposições, um lugar onde a tradição encontra a inovação. Helena percorreu o espaço com os dedos tremendo, reconhecendo detalhes que sobreviveram à renovação. O balcão de jacarandá que seu avô havia entalhado, os vitrais art déco que sua mãe tanto amava. Como você conseguiu preservar tudo isso? Contratei os melhores restauradores, Ricardo respondeu seguindo-a. E tive ajuda. João, da loja de materiais, conhecia artesãos que trabalharam com seu pai. Eles nos ajudaram a manter a essência do lugar. Helena parou diante de uma foto antiga emoldurada. Seu pai, jovem e sorridente, ao lado da primeira peça que havia criado sozinho. Por que está fazendo isso, Ricardo? Ela perguntou, finalmente se virando para encará-lo. Porque... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Porque você me ensinou que sucesso não precisa significar destruição, que podemos construir algo novo sem apagar o passado. E por quê? Helena insistiu, seu coração acelerando. Porque me apaixonei por você, ele admitiu, sua voz baixa, mas firme. Não pelo acordo, não pela aposta idiota, mas por quem você é, por como você vê o mundo, por como me faz querer ser uma pessoa melhor. Helena sentiu o mundo girar. Isso não estava nos planos. Não devia se apaixonar pelo homem que havia destruído o sonho de sua família. Mas ali estava ela, com o coração batendo descompassado, dividida entre o passado e o presente. Ricardo, eu... Não precisa dizer nada,
Ele interrompeu gentilmente. Sei que comecei isso tudo pelo motivo errado. Sei que te magoei, que magoei sua família. Não espero que me perdoe, mas quero que saiba que cada mudança que fiz, cada decisão nova que tomei, não foi só por você. Foi porque finalmente entendi o que realmente importa. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Helena. Ricardo hesitou por um momento antes de se aproximar e limpar uma delas com o polegar. Lembra do que você me disse sobre coragem? Ele continuou. Sobre como é mais difícil construir do que destruir. Estou tentando ser corajoso agora, Helena. Estou tentando construir algo novo com você. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante da cidade e pelo bater acelerado de dois corações confusos. Também me apaixonei por você, Helena finalmente sussurrou, sua voz embargada. E isso me assusta mais do que qualquer coisa. O beijo foi interrompido pelo som do celular de Helena. Era Felipe. Helena, a voz dele soava urgente. Acabei de descobrir algo sobre aquela transação antiga. Tem mais coisa na história do seu pai do que imaginávamos. Precisamos conversar. Helena olhou para Ricardo, que ainda segurava sua mão, e sentiu o peso do mundo em seus ombros. Quando havia planejado sua vingança, tudo parecia tão claro, tão justificável. Agora, com o coração dividido entre o amor nascente e as sombras do passado, ela percebia que algumas verdades podiam ser mais dolorosas que a própria vingança. Preciso ir, ela disse a Ricardo, lutando contra o impulso de ficar. Volta para casa depois? Ele perguntou, e havia tanto nas entrelinhas daquela simples pergunta. Volto, ela prometeu, sabendo que quando voltasse, teria que fazer uma escolha que mudaria tudo, mais uma vez. O escritório de Felipe estava mergulhado na penumbra do fim de tarde, quando Helena chegou, ainda com o coração acelerado pelo beijo trocado com Ricardo. Seu amigo a esperava com uma expressão grave que imediatamente a deixou alerta. O que você descobriu? Ela perguntou, sentando-se na familiar poltrona onde tantas vezes havia desabafado durante suas sessões de terapia. Felipe respirou fundo, pegando uma pasta antiga de sua gaveta. Lembra quando você me pediu para investigar mais a fundo a transação que levou à venda da loja do seu pai? Helena assentiu, sentindo um nó se formar em seu estômago. Bem, consegui acesso a alguns documentos antigos através de um contador aposentado que trabalhou no caso. Ele continuou espalhando papéis sobre a mesa. Helena, seu pai não foi apenas vítima nessa história. Como assim? A loja, ela estava afundada em dívidas muito antes de Ricardo aparecer. Seu pai havia feito empréstimos consideráveis, usando o imóvel como garantia. Quando Ricardo comprou o terreno, ele na verdade estava salvando seu pai de uma situação muito pior. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não, isso não é possível. Meu pai sempre foi tão cuidadoso com as finanças. Aqui, Felipe apontou para um documento amarelado. Ele estava tentando expandir o negócio, modernizar a produção. Fez investimentos arriscados que não deram certo. Quando Ricardo ofereceu comprar o terreno, foi na verdade uma saída honrosa. Ele pagou muito acima do valor de mercado, o suficiente para quitar todas as dívidas do seu pai. As mãos de Helena tremiam enquanto ela examinava os documentos. Reconheceu a assinatura de seu pai, as datas, os valores. Tudo estava ali, uma verdade que ela nunca havia conhecido. Por que ele nunca me contou? Orgulho, talvez? Felipe sugeriu gentilmente. Ou talvez quisesse proteger você da verdade. O interessante é que encontrei algo mais. Olhe isso. Ele deslizou outro documento pela mesa. Era um e-mail antigo de Ricardo para seu pai. Senhor Martins, Helena leu em voz alta. Compreendo o valor sentimental e histórico de seu estabelecimento. Posso garantir que sua expertise não será perdida. Gostaria de discutir a possibilidade de integrar seu conhecimento em artesanato ao novo empreendimento. Ela parou, sua voz falhando. Ricardo tentou incluir seu pai no novo projeto, Felipe explicou. Ofereceu um espaço no novo empreendimento, consultoria, tudo. Mas seu pai recusou. Helena deixou-se cair na poltrona, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Todo esse tempo, construí uma história de vilão e vítima na minha cabeça. Planejei uma vingança baseada em uma mentira. Não era completamente uma mentira, Felipe ponderou.
Ricardo realmente era implacável nos negócios, mas neste caso específico, ele tentou fazer as coisas de forma diferente. Talvez por respeito ao seu pai, talvez porque viu algo especial na loja. Nunca saberemos. E agora? Helena sussurrou. Como posso olhar nos olhos dele depois de tudo isso? Depois do que acabou de acontecer na galeria? Felipe inclinou-se para a frente, sua expressão suavizando. O que aconteceu na galeria? Ele está transformando o espaço em um centro cultural com o nome do meu pai. E me disse que me ama. Helena cobriu o rosto com as mãos. E eu também o amo, Felipe. Como isso foi acontecer? Às vezes o destino tem um senso de humor peculiar. Ele sorriu levemente. Você entrou nessa história buscando justiça por algo que acreditava ser verdade. No processo, não só descobriu uma verdade diferente, mas também encontrou amor. Preciso contar tudo a ele, Helena declarou levantando-se. Sobre a aposta, sobre minha vingança, sobre... Espere, Felipe a interrompeu. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Ele hesitou, como se pesasse as palavras. Ricardo, ele descobriu sobre nossas sessões de terapia. Helena congelou. Como? Ele tem investigado seu passado nas últimas semanas. Acho que começou a suspeitar de algo. Encontrou registros das nossas sessões, mas não sabe ainda que eu te contei sobre a aposta ou que planejamos isso juntos. Então é questão de tempo até ele descobrir tudo. Helena murmurou, sentindo o peso da situação. Sim. E Helena, aqueles 10 milhões da aposta? Ricardo já transferiu para uma conta separada. Ele pretende usar o dinheiro para financiar projetos sociais através da Galeria Cultural. Helena sentiu seu coração apertar ainda mais. O homem por quem havia se apaixonado não era mais o mesmo que ela havia planejado destruir. E agora, suas próprias ações pareciam ainda mais difíceis de justificar. Ao sair do escritório de Felipe, Helena sabia que estava prestes a enfrentar a noite mais difícil de sua vida. Precisava contar tudo a Ricardo, mesmo que isso significasse perder não apenas a aposta, mas também o amor que havia encontrado de forma tão inesperada. No táxi a caminho de casa, ela olhou para a cidade que nunca dormia, pensando em como as verdades podiam ser tão complexas quanto os arranha-céus que pontilhavam o horizonte de São Paulo. E em como, às vezes, o maior desafio não era descobrir a verdade, mas aceitar que ela raramente era aquilo que imaginávamos. A cobertura estava silenciosa quando Helena chegou. Todas as luzes estavam apagadas, exceto pela suave iluminação do terraço. Foi ali que encontrou Ricardo, contemplando a cidade com uma taça de vinho na mão e uma expressão indecifrável no rosto. Achei que não viria, ele disse sem se virar, sua voz estranhamente calma. Helena sentiu seu coração falhar uma batida. Havia algo no ar, uma tensão palpável que ia além do momento romântico que haviam compartilhado mais cedo. Ricardo, precisamos conversar, ela começou, aproximando-se cautelosamente. Sim, precisamos, ele concordou, finalmente se virando. Na mesa ao seu lado, Helena viu uma pasta familiar, a mesma que continha os documentos sobre suas sessões de terapia com Felipe. Você sabe, ela sussurrou, não era uma pergunta. Não tudo, mas o suficiente, Ricardo respondeu, indicando a cadeira à sua frente. Por que não me conta o resto? Helena sentou-se, sentindo o peso de todos os segredos e meias-verdades que haviam construído sua relação. Por onde quer que eu comece? Que tal pelo início? Quando Felipe te contou sobre a aposta? Ela respirou fundo, reunindo coragem. Foi durante uma sessão de terapia. Eu estava falando sobre meu pai, sobre a loja. Felipe reconheceu seu nome na história. Ele me contou sobre a aposta, sobre como você estava disposto a se casar por dinheiro. E vocês planejaram tudo, Ricardo completou. A vingança perfeita, não é? Fazer o arrogante Ricardo Mendonça se apaixonar por alguém que ele normalmente nem olharia 2 vezes. No início, sim, Helena admitiu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Mas, Ricardo, hoje descobri algo que mudou tudo. Sobre meu pai, sobre a venda da loja, que ele estava endividado, que eu ofereci uma saída digna, que tentei incluí-lo no novo projeto. Ricardo soltou uma risada sem humor. Sim, imagino que Felipe tenha encontrado esses documentos também.
Por que nunca me contou? E quando deveria ter feito isso, Helena? Quando você entrou na minha vida com seus olhos cheios de julgamento? Ou quando comecei a me apaixonar por você, temendo que cada momento pudesse ser parte do seu plano de vingança? A dor em sua voz era palpável, fazendo o coração de Helena se contrair. O que eu sinto por você é real, ela disse, sua voz embargada. Não estava nos planos, mas aconteceu. Como posso acreditar em você agora? Ricardo perguntou, mas havia mais tristeza que raiva em sua voz. Como posso saber o que é verdade e o que é parte da sua vingança? Helena levantou-se, caminhando até a borda do terraço. A cidade brilhava abaixo deles, indiferente ao drama que se desenrolava nas alturas. Sabe o que é irônico? Ela disse finalmente. Vim destruir o homem que achei que tinha destruído minha família. Mas no processo, encontrei alguém completamente diferente. Alguém que se importa mais do que admite, que tem mais coração do que mostra ao mundo. Sou todas elas, ela respondeu, virando-se para encará-lo. Assim como você, é tanto o empresário implacável quanto o homem que preservou cada detalhe da loja do meu pai. Somos mais que nossas histórias, Ricardo, mais que nossos erros e acertos. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante da cidade e o bater acelerado de seus corações. Os 10 milhões, Ricardo falou subitamente. Você sabe o que planejei fazer com eles? Sei. Felipe me contou sobre o projeto social. Não era parte da aposta original, ele admitiu. Foi uma decisão que tomei depois. Depois de me apaixonar por você. Depois de começar a ver o mundo através dos seus olhos. Helena deu um passo em sua direção. E eu comecei a ver através dos seus. A entender que nem tudo é preto no branco. Que às vezes fazemos escolhas difíceis pensando fazer o melhor. Então aqui estamos, ele disse. 2 mentirosos que encontraram a verdade um no outro. Que ironia. E agora? Helena perguntou, seu coração suspenso entre o medo e a esperança. Agora. Ricardo pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. Agora temos uma escolha a fazer. Podemos deixar que nossos erros passados definam nosso futuro, ou podemos construir algo novo, algo verdadeiro. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Helena, mas desta vez era de alívio. Você seria capaz de perdoar minha mentira? Você seria capaz de perdoar a minha? Ele respondeu, se referindo à aposta inicial. Naquele momento, sob as estrelas de São Paulo, 2 pessoas que haviam começado uma jornada baseada em mentiras encontraram-se finalmente na verdade. E talvez, apenas talvez, essa fosse a maior transformação de todas. 1 ano depois, a Galeria Cultural São Paulo fervilhava de atividade naquela manhã especial de inauguração. O espaço, que harmoniosamente mesclava a arquitetura histórica com elementos modernos, estava repleto de pessoas, artesãos, empresários, jornalistas e curiosos, todos ansiosos para testemunhar a transformação do antigo centro comercial. Helena ajustava nervosamente o vestido while solto, que agora abraçava sua barriga de 6 meses de gestação. Ao seu lado, Ricardo segurava sua mão, os dedos entrelaçados com força, como haviam estado durante todo o turbulento e maravilhoso ano que passou. Está pronta? Ele perguntou suavemente. Ela assentiu, observando os convidados se acomodarem para a cerimônia de inauguração. Na primeira fila, Felipe sorria encoragadoramente ao lado de Maria, a governanta que se tornara parte indispensável da família. Há 1 ano, ele começou, sua voz firme, mas emocionada. Eu era conhecido como o empresário que transformava propriedades antigas em empreendimentos modernos. Alguns me chamavam de visionário. Outros, ele fez uma pausa significativa, de impiedoso. A plateia estava em silêncio absoluto. Mas então, ele continuou, aprendi que verdadeira visão não é sobre destruir o antigo para criar o novo. É sobre honrar o passado enquanto construímos o futuro. E essa lição, seus olhos encontraram os de Helena, veio do lugar mais inesperado. Helena sentiu o bebê chutar, como se também quisesse participar do momento. A Galeria Cultural São Paulo não é apenas mais um empreendimento. É um símbolo de transformação. Não apenas de um espaço, mas de pessoas. Hoje, onde antes havia apenas lojas, teremos um centro de formação para jovens artesãos. Onde havia desolação, haverá arte e cultura.
E onde havia divisão entre o novo e o antigo, haverá união. Helena levou a mão à boca, as lágrimas escorrendo livremente agora. Seu pai, que havia falecido meses antes, teria ficado orgulhoso de ver seu legado preservado desta forma. E agora? Ricardo continuou estendendo a mão para Helena. Gostaria de chamar a presidente da Fundação Novos Artesãos, que administrará todos os programas sociais deste espaço. Helena subiu ao palco, aceitando o microfone com mãos trêmulas. Quando eu era criança, ela começou, este lugar era mais que uma loja. Era um símbolo de dedicação, de amor ao trabalho bem feito. Hoje, renascendo como um centro cultural, ele mantém essa essência, mas abraça um propósito ainda maior. Sua mão livre encontrou a de Ricardo, enquanto a outra repousava sobre sua barriga. Os 10 milhões que foram investidos neste projeto, ela revelou, causando murmúrios na plateia, vieram de uma aposta. Uma aposta que começou como um jogo de orgulho e vingança, mas se transformou em uma história de redenção e amor. Este espaço, Helena continuou, será um lembrete constante de que nunca é tarde para mudar, para crescer, para aprender a ver o mundo e as pessoas com outros olhos. Após a cerimônia, enquanto os convidados exploravam o espaço, Helena e Ricardo caminharam até a antiga área da marcenaria, agora transformada em um ateliê moderno para aulas. Sabe, ela disse passando a mão sobre uma antiga bancada de trabalho que havia sido restaurada. Nosso filho ou filha vai crescer conhecendo os dois lados dessa história. E qual moral você acha que ele ou ela vai tirar disso tudo? Ricardo perguntou, abraçando-a por trás. Que às vezes precisamos perder nosso caminho para encontrar o verdadeiro norte. Ela respondeu, virando-se para encará-lo. Que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis e que sempre há espaço para recomeços. Falando em recomeços, Ricardo sorriu. Já decidiu o nome? Helena sorriu de volta, pegando sua mão e colocando sobre sua barriga, onde o bebê chutava animadamente. Se for menino, Carlos, como meu pai, se for menina, Sofia, Ricardo completou. Que significa sabedoria. Sabedoria para ver além das aparências, Helena concordou, além dos preconceitos, além das primeiras impressões. O sol da tarde entrava pelas janelas restauradas, criando padrões de luz no piso de madeira antiga. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas ali dentro, no espaço onde passado e presente se encontravam, um casal improvável havia descoberto que algumas apostas, mesmo começando pelos motivos errados, podiam levar aos destinos mais certos. E quando Ricardo beijou Helena, sob o olhar silencioso das ferramentas antigas e das máquinas modernas, era como se o próprio tempo sorrisse, satisfeito com mais uma história de transformação em uma cidade que nunca parava de se reinventar.